Iniciamos falando sobre a Semana Santa, mais do que um período de tradições e rituais religiosos, é um convite à reflexão, é um tempo de fé, de reencontros, também de renovação espiritual, onde muitas famílias se reúnem para reviver os passos de Jesus Cristo. Em meio à correria do cotidiano, essa pausa convida ao silêncio interior, ao perdão e ao exercício do amor ao próximo. Um momento que nos lembra da força e também da esperança. Acompanhe a reportagem. A Semana Santa é um dos períodos mais simbólicos para os cristãos, um tempo de reflexão, fé e renovação. Mas em meio à correria do comércio e à busca por ovos de chocolate, a essência da Páscoa vai além do consumo. Semana Santa, a grande semana na qual nós celebramos o Tríduo Pascal. Fazemos a memória do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Começando com o Domingo de Ramos, nós comemoramos, recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém, aquele dia em que Jesus, depois de ter ido várias vezes à cidade santa, Jerusalém, decidiu ir acompanhado pelos seus discípulos, entrar na cidade para, assim, digamos, o momento assim, mais desafiador da sua missão, e ele foi aclamado pelo povo como o rei, o Messias esperado. No entanto, dias depois, Jesus foi condenado e morreu na cruz, mas ressuscitou, como ele mesmo havia já advertido aos apóstolos. Então, nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus no chamado Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira Santa, na quinta-feira com a missa da tarde, que nós chamamos a missa da ceia do Senhor. É a missa que recorda a primeira missa celebrada por Jesus, quando ele tomou o pão e o vinho e disse: isto é meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim, naquela refeição que Jesus fazia com seus apóstolos, em que celebrava a Páscoa judaica, ele instituiu a Eucaristia como comemoração da Páscoa cristã. Tradições que atravessam gerações, como no caso de Lara, que aprendeu desde pequena a vivenciar esse período na casa dos pais. Hoje, ela passa esse legado de fé ao pequeno Otávio, de apenas 1 ano e 7 meses. Desde a minha infância, a gente vive isso lá em casa, essa união da família para comemorar a Páscoa, mas trazendo também esse verdadeiro significado, o significado da união, do amor, da esperança, que é aquilo que a gente vive no renascimento de Jesus ali na cruz. A gente sempre participa das comemorações, do Domingo de Ramos, que foi esse domingo passado, e a gente tenta trazer isso também para o meu filho, para não ser essa ideia só do comércio, do chocolate, das brincadeiras entre as crianças, dos caça aos ovos, mas que a gente venha transmitir para ele, como eu, como mãe, transmitir para ele o verdadeiro significado da Páscoa, desse renascimento de Jesus lá na cruz, que é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, a gente tenta levar ele para participar e a gente também comemorar ali esse renascimento, essa ressurreição de Cristo. A tradição segue viva, passada de mãe para filho, de geração em geração. Um gesto de fé que transforma a Páscoa em algo maior, um reencontro com o amor divino. Há duas maneiras, vamos dizer assim, de olhar para esta semana. Tem quem olha para esta semana como uma oportunidade para ganhar dinheiro, Então, há todo um comércio em torno da Páscoa, há produtos que são mais comercializados, mais vendidos nesse tempo, e inclusive bastante encarecidos, Então, e há pessoas também que aproveitam esse tempo para o passeio, para o lazer, etc. Mas essa não é a maneira como o cristão deve olhar para esta semana, É claro que o lazer, o descanso, uma boa ceia para celebrar a Páscoa, isto faz parte, é cultural, e ninguém está proibido disso. Porém, nós não podemos esquecer o essencial, que é o sentido litúrgico, a fé, o celebrar a fé, celebrar o mistério da Páscoa de Cristo. Em Parnaíba, a programação segue com celebrações do Tríduo Pascal nas paróquias da Diocese. Um convite para quem deseja celebrar não só com chocolate,
mas com um coração cheio de fé. O cristão precisa, estando no mundo, saber como estar no mundo, como aproveitar das coisas que passam sem perder as que não passam. E a gente sempre diz que nesses dias da Semana Santa é preciso ter o cuidado de não esquecer, né, o amor de Deus e esquecer de demonstrar gratidão a Deus por este amor que Ele tem por nós. Tanto nos amou que enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós lá na cruz, e que, acreditando nele, professando a fé nele, né, a partir dele, então, desta fé, nós nos constituímos como comunidade de seguidores dele, vivendo na igreja a nossa fé e também procurando ser também um sinal do seu amor para o mundo, para as pessoas, para os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Então, tudo isso a gente precisa ter presente nesses dias.